Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, vamos deixar você bem informado com as principais notícias do futebol. Aqui em Alagoas, nós temos já, inclusive, informações importantes, já que ontem à noite o CSA finalmente tomou uma providência através da sua diretoria diante do baixo rendimento da equipe, apresentado nos últimos jogos, onde o CSA acabou sendo derrotado nas duas últimas rodadas do Campeonato Alagoano. Primeiro para o Ipanema, na última rodada da fase de classificação, e outra no último final de semana em Olho d'Água das Flores, onde o CSA acabou também perdendo para o Céu na primeira partida da fase semifinal. Isso fez com que a direção do CSA tomasse a providência e acabou liberando o técnico Ronaldo Bagé, que foi demitido ontem à noite, e daqui a pouco você vai saber as providências que a direção vai tomar a partir de agora. Quem será o novo comandante técnico do CSA? Daqui a pouquinho aqui no Canal Esportes. O CRB que continua se preparando, joga neste meio de semana pela Copa do Nordeste diante do Campinense. Ademir Fonseca já admite fazer mudanças na equipe, já inclusive querendo mais mobilidade nesse time do CRB. Também nós vamos trazer notícias do Coruripe, que liberou jogadores acabou dispensando alguns atletas e também deve ter problemas para que o técnico Jaelson Marcelino, cogitado no CSA, possa montar essa equipe para a partida deste meio de semana pela Copa do Brasil. E também nós vamos trazer notícias daqui a pouco do nosso outro representante na competição, o Muricy, que joga também neste meio de semana, fazendo aí a sua estreia nesta competição em 2015. É a Copa do Brasil que já tivemos, inclusive, a presença de dois dos nossos representantes em ação. Tivemos já o CRB e o Asa jogando na semana passada, o CRB vencendo mesmo o primeiro jogo diante do Amadense lá em Aracaju, primeiro jogo 2-1. E o Asa que eliminou o São Raimundo de Roraima também na semana passada, acabou inclusive eliminando o jogo da volta. O CRB não, ainda tem que jogar aqui em Maceió contra o mesmo Amadense ainda no início de abril. Então essas são as informações principais do futebol de Alagoas. E também nós vamos, claro, daqui a pouco trazer notícias do futebol pelo Brasil. Nós vamos trazer o nosso quadro hoje, trazendo também um dos grandes personagens da história do futebol. Vamos colocar lances dele, mostrar gols. Daqui a pouquinho você vai saber quem é esta fera que vai ser hoje revivida aí os seus momentos aqui no Canal Esportes. E também nós vamos trazer, além das manchetes da Gazeta, todas as informações e as últimas notícias relacionadas ao mundo esportivo a partir de agora no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Somos a Valbrinq Parques Infantis, com toda a linha de playgrounds e brinquedos diretos da fábrica. Em madeira, plástico e ferro para escolas, condomínios, loteamento, conjunto residencial, clubes, etc. Dê um presente para muitos anos. Venham nos conhecer. Estamos localizados na principal do bairro do São Jorge, próximo ao posto da Raicon. Loteamento Parque Miramar, São Jorge. Fones 3241-1337 e 8882-2353. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Néctar de frutas Coringa, o melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego, 6 sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família.
Pois é, e Ronaldo Bagé não é mais o técnico do CSA. Nós vamos daqui a pouco nos aprofundarmos nesse assunto envolvendo a situação de momento e é a notícia de destaque aqui em Alagoas, que foi justamente a saída do treinador. E para o CSA é um momento difícil em termos de reestruturação, para, inclusive, uma partida decisiva no próximo final de semana. Não que o mundo vá acabar se o CSA não conseguir o seu objetivo no próximo final de semana. Eu acredito que dá para conquistar um bom resultado diante do Céu, sim, no estádio Rei Pelé. Eu acredito nisso, independente do problema em ter um treinador ou não ter um treinador daqui para lá. Mas eu quero dizer que o CSA tem elenco para poder derrotar a equipe do Céu, sim. Se eu não pensar dessa forma, a situação vai ser muito difícil para que a gente possa estar falando, inclusive, de CSA como um clube grande. Tem sim que pensar de uma maneira de que o CSA pode conquistar o seu objetivo, independente dos problemas. Mas se não conseguir, isso não vai aqui dizer, nós não vamos aqui decretar de que o mundo acabou para o CSA, não. Tem um segundo turno pela frente. Porém, vale fazer uma reflexão, se acontecer uma situação como essa no final de semana, de que do que foi depositado em termos de confiança pela diretoria do CSA até agora nesse elenco, é realmente válido. Ou seja, para encurtar a coisa e não fazer muitas colocações para poder confundir a cabeça do torcedor. Saber se o que a diretoria apostou, se os jogadores do CSA prestam. Se o elenco do CSA presta para brigar por alguma coisa. Eu particularmente acho, e disse isso aqui, não posso mudar minha opinião, no início do Campeonato Alagoano, que com os nomes que o CSA tinha anunciado, era um time que poderia chegar. E para a disputa de um Campeonato Alagoano estava bom. Pro Alagoano, estava bom. Mas parece que as coisas acabaram não se encaixando na filosofia de trabalho do Ronaldo Bagé. Independente de qualquer coisa, o que a direção do CSA fez em tirar o treinador agora, na minha opinião, já serve também como um alerta para o grupo, porque a direção do CSA tomou as providências. E se o problema era tirar o treinador, fica muito mais cômodo você tirar um profissional, uma pessoa do comando técnico, do que tirar um grupo inteiro, ou tirar 5, 6 jogadores. Porque você tem problemas para poder fazer pagamento e muitas vezes os clubes acabam sendo reféns de atletas de futebol. É isso que acontece muitas vezes. Então é por isso que aqui no Brasil, vida de treinador, ela tem um tempo curto. Por quê? Depende de vitórias, depende de resultados. Mas todos nós sabemos que na maioria das vezes o treinador ele não tem a maior parcela de culpa. A maior parcela de culpa tem quem joga. A maior parcela de culpa tem quem faz gol ou quem não faz. Quem cruza, quem dá passe, quem não atende às disciplinas táticas de um comandante. E eu não estou aqui fazendo defesa nenhuma ao Ronaldo Bagé, que é uma pessoa que eu só tive contato uma vez, que foi na sua apresentação. Não é? Não tenho aqui razões para poder... E se tivesse, também falaria, olha, eu tenho razão, acho o Bagé... Como, por exemplo, sou fã do trabalho do Ademir Fonseca, não é? E é uma situação que para nós, hoje técnico do CRB, para mim, eu encaro com muita naturalidade chegar a dizer que você é fã do trabalho de um técnico. Eu já disse aqui várias vezes que sou fã do trabalho do Vica também. Mas não posso dizer a mesma coisa do Ronaldo Bagé, que é um treinador que eu não conhecia, que veio para Alagoas com a proposta de inovação aí que o CSA estava fazendo e que não conseguiu fazer o time do CSA jogar. Isso é fato. Isso é fato. O time do CSA não está jogando. E a direção, por sua vez, tomou as providências que eu poderia dizer assim, que são as mais lógicas do futebol, que é liberar o treinador e dizer o seguinte, tá bom, jogadores, agora é o seguinte, o técnico caiu. Eu quero ver qual vai ser o próximo agora, a que nós vamos ter que colocar para fora. Que nós vamos, ou joga ou cabeça vai rolar aqui dentro do clube. É mais ou menos desta maneira o recado dado. E eu espero, com toda sinceridade, que os atletas do CSA passem a jogar futebol. Se o problema era o Ronaldo Bagé, então o problema está resolvido. Não é mais o técnico do CSA. E daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto, tá certo? Luis Soares é um dos grandes nomes do futebol mundial e hoje veste a camisa do Barcelona. Tem aí alguns fatos polêmicos que acompanham esse atleta uruguaio na carreira, inclusive na última Copa do Mundo, onde acabou sendo cortado de uma forma até precoce, justamente do Mundial aqui no Brasil, por ter mordido o ombro de um atleta, de um companheiro de profissão, mas é um jogador respeitado e vem vivendo assim boa fase no Barcelona, fazendo gols em partidas importantes e ele é assunto aqui no Canal Esportes. Vamos acompanhar. Polêmico,
explosivo, decisivo, um centroavante por natureza. No Barça, aprendeu a fazer mais que gols. Até agora, 10 bolas na rede e 12 assistências nas 24 partidas disputadas. Uno siendo número 9, siendo atacante, siempre está obligado a hacer goles, necesita hacer goles, pero uno es consciente de la función, del rol que viene a cumplir acá, aparte de hacer goles, es ayudar al equipo. Y si el equipo anda bien y hacen goles Ney, Leo, Andrés, Pedro, los jugadores que sean, uno se va a sentir cómodo si siento que ayuda al equipo. Yo me siento mal cuando no estoy ayudando al equipo y siento, yo soy muy autocrítico comigo quando juego mal. Luis Soares é daqueles que parece ter nascido na década errada. Um jogador como antigamente, que aprendeu a jogar como se fazia alguns anos atrás. Uma tradição legitimamente sul-americana. Todo el tiempo querer ganar, querer competir contra un compañero y querer ganarle con 5 o 6 años. Nunca te gusta perder y más jugando al fútbol desde pequeño, desde chico. Y bueno, el de jugar sin zapatillas, jugar descalzo, el de jugar en la calle, el de hacer pelotas de papel o cosas así, son cosas que te enseñaron desde chico. Ótimo jogador e muito bem acompanhado. Em Barcelona, Soares encontrou Neymar e Messi. Talvez o trio ofensivo mais respeitado e temido do mundo. Está claro que el Barcelona siempre es candidato a ganar la Champions, a ganar la Liga, a ganar la Copa del Rey. Siempre estás obligado, exigido a pelear por todos los títulos que puedas competir y bueno, eso es un extra porque en los equipos que estuve antes en Europa no tuve la posibilidad de ganar títulos importantes. Por eso también el de tener la posibilidad de poder ganar una Champions sería algo increíble, ¿no? Pois é, você acompanhou inclusive esse documentário, né, uma espécie de entrevista especial aí com o Soares, Luis Soares, um dos grandes nomes hoje do Barcelona, que vem vivendo aí grandes momentos com a camisa do Barcelona neste campeonato espanhol e na Liga dos Campeões da Europa, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa, vamos fazer o seguinte, olha, nós estamos ao vivo aqui pelo portal gazetaweb.com, acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra toda a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição, tudo de uma maneira dinâmica, programação 100% aqui do nosso estado, né? Nós não temos aqui nenhum tipo de participação, eu poderia dizer, direta de outras emissoras de estados diferentes. Nós temos aqui justamente uma equipe totalmente alagoana, levando para você informação e fazendo o que é de interesse para a sociedade. Uma linha independente, com a nossa equipe de jornalistas, com a nossa equipe de profissionais que levam para você justamente essa notícia. Essa é a TV Mar Canal 25, prestação de serviços para o público de Alagoas. E na gazetaweb.com você tem também a oportunidade de poder acompanhar pela internet a nossa programação. Está aí a página principal do maior portal online do estado. Lá você encontra muitas informações, inclusive informações do esporte após nova derrota do CSA, a torcida picha muro do CT Gustavo Paiva. Daqui a pouquinho também nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. CSA demite técnico Ronaldo Bagé após derrota para o CEL. Está aqui também no portal gazetaweb.com. E aqui de cara, na página principal, você encontra justamente o link que direciona para uma nova janela e, consequentemente, traz a programação da TV Mar Canal 25 para você em alta definição, tá certo? Então esse é o portal Gazeta Web, o maior portal de notícias online do estado e que você acompanha justamente toda a programação da TV Mar Canal 25, além, claro, de outras emissoras, né, de outros meios de comunicação da organização Arnon de Mello. O aplicativo ITV Mar você baixa para seu celular nos sistemas Android e iOS e pode acompanhar também através da internet a nossa programação. Tudo também em alta definição e na maior comodidade, né? Você pode, por exemplo, pelo seu celular, estar aí sentado esperando fazer um atendimento num consultório e acompanhar a nossa programação sem nenhuma perda de sinal, tudo também em alta definição, tá certo? Através da internet. O nosso e-mail é o canal esportes@tvmar.tv.br e o 3377-9097 é o telefone para você interagir
com a produção do programa. Perdeu o início do Canal Esportes? Não tem problema, você pode acompanhar também na íntegra o programa. Daqui a pouquinho o programa desta terça-feira, dia 3 de março, você acompanha justamente através do nosso espaço no YouTube, né? Nós temos uma página, né? Um local no YouTube, uma área destinada justamente para os nossos vídeos, e através desse local você também pode acompanhar todos os programas da grade de programação da TV Mar Canal 25. Vamos dar uma olhada então como é que a gente faz para poder acessar através do YouTube toda a programação da TV Mar também e as reprises dos nossos programas. Muito bem, você tem justamente essa página principal do YouTube. Aqui no canto superior direito, você observa que tem uma aba de pesquisa, está aqui. Vamos dar um clique nessa aba de pesquisa e digitar justamente nesse espaço TV Mar Canal 25. Não precisa colocar net, só TV Mar Canal 25. Tá aí, então você acompanha justamente a logomarca da TV Mar, dá um clique, TV Mar Canal 25 Maceió. E aí, de cara, você vai acompanhar justamente o nosso espaço. Tem aí o Verdade e Informação, apresentado ontem pelo Carlos Roberts, né? O Olinto Osório, que está na página principal. Na sequência também tem o Bate-Papo com Geraldo Câmara, também sendo mostrado. Mais uma parte do bate-papo, né? Um programa longo, por isso dividido em duas partes aqui no YouTube, no nosso canal. A Vez do Povo com o Wilson Júnior, também apresentado ontem. O canal Esportes de ontem, você também já encontra justamente aí à sua disposição no nosso espaço através do YouTube. Então, TV Mar Canal 25, você vai lá na aba pesquisa e vai ter acesso na íntegra a todos esses programas que nós citamos. O canal Esportes de ontem teve exatamente 1 hora, 1 minuto e 38 segundos. Então, perdeu as informações de ontem, não tem problema. Você pode acompanhar a nossa programação através do espaço no YouTube. E daqui a pouquinho, este canal Esporte, que está sendo apresentado por esse amigo de vocês ao vivo, agora às 8h20 da manhã, aqui pela TV Mar, ele vai estar à disposição também na íntegra, logo mais, daqui a pouquinho, né? Mesmo nessa terça-feira, dia 3 de março. Olha, e no futebol grego a situação continua muito difícil. Eu acompanhei uma entrevista essa semana de Léo Salino, que jogou no Cruzeiro, né, ex-jogador do Flamengo também, e que já está há alguns anos atuando no futebol da Grécia. E diante da invasão em campo de alguns torcedores, a rodada do final de semana foi cancelada pela Federação Grega de Futebol. Então o detalhe é que os dirigentes já se reúnem, as autoridades também, para tentar resolver esse problema. E vamos ver como anda justamente o andamento desse assunto, né? Vamos ver o andamento desse assunto a partir de agora aqui no canal Esportes. Este homem é o presidente da Superliga de Futebol da Grécia, o campeonato que está suspenso por ordem do governo. Nesta segunda, os presidentes dos clubes se reuniram na sede da entidade e aprovaram por unanimidade um pacote de medidas de segurança para o futebol. As propostas serão apresentadas numa reunião com o ministro do Esporte na quarta-feira. Entre as ideias estão a criação do ingresso eletrônico com as informações pessoais dos torcedores, a implantação de um sistema de câmeras nos estádios com a supervisão da polícia, a adoção do Código Disciplinar da UEFA para punir os torcedores violentos, jogos com torcida única, a autorização do governo para a revista dos torcedores nos estádios, algo não previsto na lei do país, e a recomendação para que os árbitros encerrem uma partida no primeiro sinal de perigo. Πιστεύουμε ότι ο κύριος Υπουργός θα εκτιμήσει αυτή την προσπάθεια που έκαναν οι ομάδες, την πρόθεσή τους να κάνουν ένα ποδόσφαιρο καθαρό χωρίς βία και θα έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος το προσεχές Σαββατοκύριακο. Na quarta-feira, dia da reunião, a suspensão do campeonato grego completa uma semana. A punição afeta financeiramente os clubes e traz prejuízo, inclusive, para a seleção nacional. A média de público da Superliga é de 3.400 torcedores por jogo. O ingresso custa cerca de R$ 22. Em 9 jogos por rodada, os 18 clubes faturam em média R$ 670 milhões em bilheteria. A conta dos times grandes, Olympiacos, PAOK e Panathinaikos, claro, é bem maior. Metade dos jogadores da seleção atua no país. Sem campeonato, eles não podem jogar em alto nível.
Com 1 ponto em 4 jogos, a Grécia é a lanterna do grupo F das eliminatórias para a Eurocopa de 2016. A seleção perdeu, inclusive, para as Ilhas Faroe pela primeira vez na história. Este jornalista teme que os campeões de 2004 fiquem de fora da próxima edição. We need to take wins, to win games, to recover. We have a new national manager, Sergio Macarian. He wants badly the players to play so they can be fit for the next match against Hungary at the end of March. He also pushes the Super League to restart the championship, but if the solution has not been found, the problem will remain there. No país em que os Jogos Olímpicos nasceram, o futebol não pode morrer. Olha, eu tenho que reconhecer uma coisa, viu, diante dessa matéria aí, as medidas que o pessoal lá na Grécia, eles estão tentando implantar no futebol. Nossa Senhora, gente, e eu falo que o nosso futebol está atrasado, né? Rapaz, eu tenho que pedir desculpas, porque eu vou dizer, atrasados são eles lá. Como é que não é permitido no país a revista de torcedores, você sabendo que numa partida de futebol envolve muitas situações? Aí não venha, por favor, eu sei que as pessoas podem estar pensando, mas lá a cultura é outra, a situação... É verdade, nós temos que respeitar essa situação de cultura, mas eu acredito que não tem muito essa questão de mudança no processo de precaução, gente. Precaução é precaução, em grandes eventos não pode ter esse tipo de situação aberta. Imagine os senhores, se nós liberássemos os nossos estádios aqui sem a revista. Com a revista acontece o que acontece, imagine sem a revista. Aí o fulaninho ia entrar armado, os cabas botavam justamente até onde você mais imagina aí do outro lado, né? Faca ou qualquer outro objeto que pudesse trazer algum perigo ao próximo. Nenhuma das medidas apresentadas até aí trouxe surpresa para mim ou trouxe algum tipo de novidade do que já é praticado aqui no Brasil. Câmeras nos estádios, nós já temos. Sistema de cartões magnéticos de forma individual. Alguns clubes já, inclusive, utilizam isso aqui no Brasil. O Atlético Paranaense, com a organizada dele, já tem, através da biometria, a possibilidade de identificar um torcedor quando ele vai para o estádio ou não. Então, nós não estamos tão atrasados assim como muitas vezes nós pregamos, não. Estamos atrasados, sim, em alguns processos. Mas dizer que, por exemplo, a situação da Grécia me deixou... Rapaz, estamos falando de um país que, querendo ou não, está ali muito perto de outros que fazem justamente história no futebol. São exemplos no futebol. Então, com toda sinceridade, para nós aqui é motivo de surpresa, porque tudo que está sendo implantado lá para tentar acabar com a violência nos estádios, nós já praticamos aqui. E, com certeza, nós temos já, inclusive, exemplos aqui no próprio Brasil, do que já está sendo aplicado lá. Aqui ainda não trouxe a solução. A solução, cada dia que passa, está ficando cada vez mais difícil de ser apresentada, não é? Principalmente para acabar com a violência no futebol. É uma situação realmente muito triste e desconfortável essa. Eu, com toda sinceridade, o governo, quando chega a interferir em um campeonato, principal campeonato do país, pedindo o adiamento da rodada ou a suspensão da rodada, talvez a expressão mais certa é essa, a suspensão da rodada, é porque a situação realmente chegou ao extremo, com toda sinceridade. Vamos dar aqui sequência ao Canal Esportes. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa para a água, vamos dar um rápido intervalo agora. No próximo bloco, vamos falar também de mais notícias, vamos repercutir o futebol de Alagoas. É o Coruripe na preparação para a disputa neste meio de semana e estreia na Copa do Brasil. É também o Muricy, que é o nosso outro representante ao lado do CRB e do Asa nesta Copa do Brasil. CSA, que mudou de técnico, também daqui a pouco é assunto. E o CRB, que volta as suas atenções para a Copa do Nordeste. Ademir Fonseca já acena com a possibilidade de fazer mudanças nesse time, pelo menos na maneira de jogar. Daqui a pouco, depois do intervalo, voltamos já.
o quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E o design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. Legal, então. Vamos dar agora a sequência ao Canal Esportes, falando justamente do futebol pelo Brasil. Vamos daqui a pouco repercutir ainda um pouco mais do futebol de Alagoas, mas vamos falar inclusive da situação do futebol pelo Brasil. Eu recebo agora a informação, a produção do programa já dá ali nos contatos, né? Daqui a pouquinho, então, nós vamos tentar aí fazer justamente contatos com essa situação envolvendo a saída do técnico Ronaldo Bagé, né? Já estamos inclusive, com o pessoal da diretoria do CSA em linha conosco. É um prazer para nós, né, falar novamente com a direção do CSA, porque todos nós sabemos que a direção tem se empenhado bastante para fazer um time competitivo na disputa desse campeonato alagoano. Eu espero que, inclusive, essas palavras cheguem justamente até o presidente Roberto Mendes, no qual eu torço bastante que o CSA faça justamente uma campanha digna de suas tradições. E quanto à entrega, ao trabalho que está sendo desempenhado pela diretoria, eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal está tentando fazer o melhor. Eu estou em linha com Fabiano Melo, ele que é vice-presidente de futebol do CSA, vai falar conosco a respeito desta decisão tomada pela diretoria do clube ontem à noite, que é vice-presidente de futebol, Fabiano Melo, que vai falar a respeito dessa saída justamente do Ronaldo Bagé e os motivos que acabaram fazendo com que o Ronaldo Bagé não permanecesse como comandante técnico do CSA. Motivos esses que eu acredito que está voltado mais para o aspecto de resultados e pela necessidade que o CSA tem. É isso mesmo, Fabiano? Um grande abraço para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Canal Esportes. Ontem noite. Opa, Fabiano. Isso que o Roberto dá um parceiro de 5 minutos para ele dar.
Nós estamos ao vivo aqui com o Fabiano, talvez ele não esteja escutando, né, o que nós acabamos de colocar, mas é importante essa participação do diretor Fabiano Melo, ele que é o responsável pelo futebol do CSA, falar justamente, aproveitando a audiência aqui do Canal Esportes, a respeito dessa decisão tomada pela diretoria, os motivos que acabaram fazendo com que o Ronaldo Bagé não continuasse no comando técnico. Fabiano, vamos tentar novamente com você. A direção do CSA trabalhando bastante e ontem confirmando a liberação do Ronaldo Bagé. Está associada a resultados esta decisão da diretoria, Fabiano? Bom dia, Videlan. Bom dia a todos os ouvintes aí da TV Mar. Exatamente, Videlan. Infelizmente, futebol é dessa forma, né? Tem que vir os resultados. O CSA é time grande. O CSA, com todo respeito ao Ipanema e ao Céu, o CSA não pode perder 2 partidas como nós perdemos, não. E, infelizmente, a demissão do Bagé, né? Eu, inclusive, falei, Fabiano, durante a semana, exatamente isso que você acabou de colocar. Não dá para imaginar que um clube que tem mais títulos no estado de Alagoas, não dá para aceitar, para que nós possamos aceitar com naturalidade, nós que estamos de fora, uma situação como essa. O CSA jogando da forma como estava jogando e perdendo para adversários que, com todo respeito, Céu e Ipanema não têm propósitos iguais ao que o CSA tem no Campeonato Alagoano. Quer dizer, então, que a avaliação da direção foi em cima desse tipo de colocação também, né, Fabiano? Exatamente, Videlan. O CSA é um time grande. Não é nem porque perdeu, é da maneira que nós perdemos, né? Então, a gente se reuniu, a gente da diretoria, com o próprio comandante, né, o ex-comandante nosso, Bagé, e chegamos à conclusão que não tinha mais possibilidade nem clima do Bagé continuar do CSA. Mas o que eu quero deixar aqui, que é um grande profissional, é um cara que nos ajudou muito, né, nesse começo, né, dessa nossa trajetória. É um cara que deixou o CSA na 2ª colocação do turno para um quadrangular, mas infelizmente a gente vinha de 2 derrotas que não podíamos, né? Então decidimos aí pela demissão do professor Bagé. Fabiano, a respeito de providências que a direção do CSA vai tomar a partir de agora, no nome do substituto. Hoje o CSA já trabalha numa linha com quantos nomes, já pode inclusive anunciar o nome do novo comandante técnico nesta terça-feira. Como é que vocês estão trabalhando com essa situação? Não, hoje a gente já... Ontem a gente ficou até 1, 2 horas da manhã trabalhando, eu, Fernando Barros, Pedrinho Tenório, Roberto Mendes e Lumário Rodrigues. E hoje o CSA já tem um novo técnico, só que a gente não pode anunciar. Só podemos anunciar ele aí amanhã. Inclusive ele deve estar treinando o time que ele estava lá hoje. Então, por esse motivo, a gente não pode anunciar o nome dele. Mas na quinta-feira de manhã, o técnico já se apresenta lá no Mutange, já para começar os treinos. O Fabiano, deixa eu só fazer uma pergunta, eu não vou nem explorar muito esse assunto, até porque eu respeito bastante essa posição que a direção do CSA está tomando em não querer revelar o nome, porque o profissional está treinando a equipe ainda nesta terça-feira e acredito que resolvendo também até a sua liberação do clube no qual ele se encontra. Mas alguns nomes acabaram sendo sondados e aí, como eu conheço justamente o seu trabalho e sei também da sua transparência, eu queria que você trouxesse para o torcedor alagoano que acompanha o Canal Esportes ao vivo, aqui na manhã desta terça-feira, que nomes como o de Jaelson Marcelino, porque foi ao jogo no estádio Edson Matias no último final de semana, eles acabaram sendo nome como o do Jaelson Marcelino, Alisson Dantas, alguns nomes de treinadores que estão trabalhando por outros clubes aqui no nosso estado. Eles acabaram sendo ventilados. O que é que tem de verdade nesse assunto? Existiu interesse do CSA em algum treinador que está trabalhando por outro clube aqui do nosso estado durante esse período em que o Ronaldo Bagé estava no comando? Como é que está tratando esse negócio? Ô, Videlan, esses nomes aí, tanto o Jaelson como o Alisson, são grandes nomes, são grandes treinadores, né? Estão há pouco tempo, né, como treinadores de futebol, mas são grandes nomes. E um dia, com certeza, eles estarão aqui no CSA, porque são grandes profissionais. Mas o que eu posso dizer para a nossa torcida é que não é nenhum treinador que vem trabalhando aqui no Campeonato Alagoano, não. É um treinador que já passou pelo nosso Campeonato Alagoano, mas ultimamente está fora aqui do nosso estado.
Fabiano, só uma última colocação. Jogador chegando, Márcio, lateral, já está aqui em Alagoas, será apresentado hoje no CSA. Queria que você também trouxesse detalhes a respeito desta nova aquisição do CSA, jogador que estava no São Paulo do Rio Grande do Sul, não é isso? Exatamente. O Márcio chegou ontem à noite, já se encontra no Mutangue, já fazendo exames médicos para liberação para o treino. O Márcio é um jogador que a gente já conhece, que jogou em vários clubes lá do Rio Grande do Sul, que quero deixar bem claro que não foi uma indicação do professor Bagé, viu? O Márcio ele veio por indicação nossa mesmo. E é um jogador que vai nos ajudar muito, um jogador de força, um jogador habilidoso, que vai disputar a vaga ali com o Negro na lateral direita. E eu tenho certeza que já para domingo aí, já vamos trabalhar forte para regularizar ele, para domingo ele já está em campo. Obrigado, viu, Fabiano, por sua participação aqui no Canal Esportes. É sempre um prazer recebê-lo, né? Depois de tanto tempo voltando aí a falar com você e deixando esse torcedor do CSA atualizado e ciente também do empenho que a direção está tendo para poder fazer o time forte e manter o CSA forte para a disputa e sequência do Campeonato Alagoano. Obrigado, Fabiano. Obrigado a você, Videlão. Você pode o que precisar daqui da gente, a gente está à disposição. Você é um cara especial aqui pra gente. E muito obrigado mesmo por tudo aí. Valeu. Fabiano Melo, então, obrigado pelas palavras também. Ele que é vice-presidente de futebol do CSA. E assim, né, gente? Bate com aquilo que nós colocávamos. É por isso que é muito importante, você que acompanha o Canal Esportes, quando nós fazemos as nossas colocações aqui, está aí disponível no nosso espaço no YouTube para que você possa assistir e ver o que nós comentamos. Infelizmente, o treinador vive de resultados. A direção do CSA tinha que tomar essas medidas para que liberasse o técnico Ronaldo Bagé, que já não tinha a aceitação de boa parte da torcida. Nada contra a qualidade do trabalho que estava sendo apresentado, da filosofia, mas infelizmente no futebol as coisas acontecem dessa maneira e desta vez não foi diferente. Ronaldo Bagé não é mais o técnico do CSA, o nome do novo comandante deve ser anunciado até mesmo nesta terça-feira, no início de quarta-feira aí, está treinando outra equipe, o CSA já tem novo técnico, mas a direção ainda não divulgou de forma oficial. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes a respeito de CSA aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos dar sequência ao programa, vamos trazer as manchetes da Gazeta. A Gazeta desta terça-feira, dia 3 de março, a credibilidade na notícia. A Gazeta tem como manchete esta informação. Nos semáforos, nas bancas, você encontra justamente a Gazeta desta terça-feira. Derrota para o céu, derruba Bagé do comando do CSA. Já é a manchete na capa de esportes da Gazeta desta terça-feira. Após derrota, muro e portão do CT do Mutange são pichados. Vamos ter vergonha na cara. É o que falava justamente, é o que tinha em uma das frases no muro do CSA. A direção se empenha tanto também, né, rapaz, para poder deixar o CSA bonitinho. Aí os caras vão lá e pichação no muro e tal. Não sei se isso reflete em campo, não. Agora mostra muito bem que a torcida está insatisfeita também com o desempenho do time neste campeonato alagoano. Na parte superior da Gazeta você também encontra como destaque, com apenas 20% de bom trabalho em vários jogos, Andrade não é mais o técnico do Jacobina da Bahia. Ele saiu após derrota para o Colo-Colo por 1-0. Só viveu realmente bons momentos como comandante técnico no Flamengo, né, o Andrade, que foi também um dos grandes jogadores da história do Flamengo, mas como treinador, declínio total, né? Inclusive, eu nem sabia disso, estava trabalhando, né, no Jacobina da Bahia e foi demitido. No lado direito ao Andrade tem ali Ángel Di Maria, um dos grandes nomes do futebol argentino. Carlos Renach, assistente de direção de futebol do Barcelona, polemizou ao insinuar que Di Maria saiu do Real Madrid por ser muito feio. Eu vou deixar para vocês de casa tirar suas conclusões, o pessoal da técnica também. Traz para cá esse material, gente. Traz para cá. Daqui a pouco a gente volta com as manchetes da Gazeta. Se o Di Maria, se beleza é uma coisa tão importante no futebol, tire suas conclusões. Se você acha, então, o Di Maria feio ou bonito. Vamos trazer a partir de agora a imagem do jogador de perto para você ver. E aí, Josiel? É feio ou bonito o Di Maria? Felipe Ferreira, é feio ou bonito Di Maria? Fábio Novaes? É um hamster? Segundo Felipe Ferreira. Só queria ter metade do que ele tem na conta. Olha, eu vou dizer um negócio. Eu quero ser feinho desse jeito. Eu quero ter uma orelhinha desse jeito aí. Só tem metade do que ele tem na conta. Só isso. Rapaz, o cara até simpático. Você vê que o cara até simpático desse, rapaz. Que é isso?
Pois é, teria aí sido dos motivos aí a feiura dele de ter saído do Real Madrid. Eu não sei muito se isso é verdade não, viu? Eu nem vou levantar muito também essa ideia, porque acho que isso aí no futebol não interessa não. Nós já tivemos jogadores mais horrentos no futebol que acabaram fazendo história. Amaral, por exemplo, quem não lembra do volante Amaral? Pois é, com aquele olhinho dele ali, a japonesa caiu na rede, tá vendo? Tem uma japonesa que ele casou, não foi? Coisa linda, rapaz, pois é. Vamos lá, dar sequência aqui ao programa, falar mais de manchetes da Gazeta, né, rapaz? Vamos dar continuidade aqui às manchetes da Gazeta. Situação de Di Maria que ganhou destaque no Canal Esportes. Vamos lá, trazer mais manchetes sim na Gazeta desta terça-feira. Vamos lá, colocar na tela então. Estadual, Asa com vaga da final na mão, pelo resultado construído no final de semana, né? Em cima do Muricy, 2-0. Copa do Nordeste chega hoje a Maceió. Amanhã a taça estará exposta em shopping da capital. A capital alagoana receberá amanhã a taça da Copa do Nordeste, que ficará exposta para a visitação de todos os torcedores no Maceió Shopping, Avenida Gustavo Paiva, 2990, na Mangabeiras. Na ocasião, os torcedores poderão, além de tirar fotos, reviver os grandes momentos da Copa do Nordeste de 2014 e também arriscar narrações dos lances favoritos. O Tour da Taça começou em Salvador, passou por Recife, Fortaleza, São Luís, Teresina, Natal, João Pessoa, Campina Grande e chega agora a Maceió. Neste ano, a taça vai viajar por mais 2 estados, Maranhão e Piauí, estreantes em 2015. Também receberão a taça em peregrinação, que vai durar 53 dias e está prevista para terminar em 7 de março em Aracaju. CRB e Cururipe são os representantes de Alagoas no Nordestão. Então tá aí a taça da Copa do Nordeste amanhã exposta em um dos grandes centros comerciais aqui do nosso estado, né, o Maceió Shopping, à disposição do público. Ainda como manchete da Gazeta, CBF divulga a primeira versão da tabela do Campeonato Brasileiro. Entidade adotará medida para punir clubes que não pagarem salários de seus jogadores. Interessante demais isso. Ou seja, o clube que não pagar, não honrar com seus compromissos, vai perder pontos no campeonato. Atual bicampeão nacional, Cruzeiro começa a busca pelo tri em casa contra o Corinthians. Já o vice São Paulo encara o Flamengo na primeira rodada. E o meu Vasco da Gama joga contra o Goiás em São Januário. O retorno do maior clube do planeta, a primeira divisão do futebol nacional. Coisa linda, rapaz. Vasco da Gama, me emociona. Jogador inglês é preso, está aqui também como manchete na Gazeta, não é? Adam Johnson, de 27 anos, atacante do Sunderland, da Inglaterra, foi preso sob suspeita de ter relações sexuais com a menina de 15 anos. Ele foi detido na mansão em que reside. Olhe, pedófilo no futebol inglês, hein? Ex-Palmeiras, Ricardo Gareca foi apresentado como técnico da seleção do Peru. Olha aí, não serviu no Palmeiras? Olha aí, meu amigo. Treinador da seleção do Peru. Do favorito Peru. Favorito. Filho de Schumacher na F4, Michael Schumacher, 15 anos, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, acertou contrato ontem com a equipe holandesa Van de Amersfoort para disputar a F4 alemã. O detalhe é que muita gente aposta nisso, né? Isso também no futebol, é super natural no esporte. Ah, porque fulano é filho de ciclano, isso aí vai ser a mesma coisa que ele ser o cara, né? Ou muita gente aposta ou abre esse espaço por entender que o Michael Schumacher pode ter também deixado esse legado para o filho. Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, isso fica sempre na história do fulano que está ali é filho de... Sempre o pai continua sendo destaque, né? Bebeto, Romário, tem filho jogando futebol. O próprio David Beckham, que daqui a pouco vai ser... teve um jogador, o filho dele, dispensado do Arsenal. Saiu descendo de divisão. Começou no Sub-18, foi rebaixado para o Sub-17, foi rebaixado para o Sub-16. Como tinha 16 anos, não podia ser rebaixado para o Sub-15. Aí os caras, tchau, por achar que ele, por ser filho do Beckham, ia ser o mesmo jogador que o pai foi, né? E para fechar as manchetes da Gazeta, atletas da ADEFAL ganham 54 medalhas no circuito. Fantástico esses números dos atletas da ADEFAL, né? A equipe de natação e de atletismo da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas brilhou no circuito Brasil, Caixa Loterias de Atletismo, Halterofilismo e Natação em Recife no último fim de semana.
Replay agrada a treinadores. Proposta de uso do recurso foi rejeitada por órgão responsável pelas regras. O uso do recurso de vídeo para tirar dúvidas em lances polêmicos no futebol e a introdução de uma quarta substituição em jogos decididos na prorrogação foram propostas rejeitadas no Congresso Internacional da International Football Association Board, órgão responsável pelas regras do futebol, no sábado. Apesar da boa ideia, que também acho que seria uma boa, mas foi rejeitado. E a Copa Barra reúne competições em União dos Palmares. Próxima etapa da prova será no Rally do Velho Chico, dia 27 e 29 de março. O esporte de aventura também ganhando destaque aqui no Canal Esportes. David Beckham foi um dos grandes nomes da seleção inglesa e do futebol mundial. O cara com a bola parada também não deixava a desejar em nada. E aqui no Canal Esportes nós estamos sempre trazendo lances de grandes nomes que marcaram época no futebol e nomes que deixam saudade. Também o Beckham, na oportunidade, sempre ficou assim, por ser um passado recente, dá muito fácil para a gente trazer justamente lances e fazer você de casa poder acompanhar justamente esses momentos marcantes do futebol. Tinha um estilo irreverente, foi um dos principais responsáveis também para que no futebol nós tivéssemos algum tipo de precaução. Alguns jogadores, por exemplo, seguiram ou tentaram seguir a linha exótica do David Beckham e acabaram tendo sérios problemas na carreira. Cicinho, ex-São Paulo, foi um desses jogadores na época de Real Madrid. Vamos então ver os detalhes desse craque, David Beckham, um dos grandes nomes da seleção inglesa e que hoje ganha espaço aqui no Canal Esportes. Vamos ver. Every day I wake up, I hope I'm dreaming. I can't believe this shit. Can't believe you ain't here. Sometimes it's just hard for a nigga to wake up. It's just hard to just keep going. It's like I feel empty inside without you being here. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. While we pray for you, every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Pois é, esses são lances que nós sempre abrimos espaços aqui para pessoas, jogadores, atletas que marcaram época no futebol, e dessa vez David Beckham pôde proporcionar para nós bons momentos realmente. Cada gol bonito, hein? Um por trás do outro, brincadeira. Não tem nem como a gente chegar aqui e dizer que esse daí também é um dos grandes, não é um dos grandes personagens do futebol mundial, né? Esse com certeza vai deixar saudade também. Olha, Ademir Fonseca já começa a acenar com a possibilidade de fazer mudanças no time do CRB para o jogo contra o Campinense. A imprensa, claro, não tem acesso aos treinamentos do CRB, nem pode afirmar que taticamente o time passará por essas mudanças. Porém, o treinador já chega, inclusive, para adiantar, dar algumas pistas para a imprensa logo após justamente os treinamentos a respeito desta possibilidade. Vamos dar uma olhadinha então do que pode ser feito nesse time do CRB que vai enfrentar o Campinense na próxima quinta-feira pela Copa do Nordeste, para você que acompanha aqui o Canal Esportes. Vamos colocar no vídeo então. Técnico do CRB avisa que deve mexer no time, precisamos de mobilidade. Ademir Fonseca tende a promover mudanças no meio-campo do Galo. Quais seriam essas mudanças? A entrada do Alex William, a saída do Fernando, que vinha sendo nessa linha de 3 na criação do meio-campo, né? Sendo o que estava tendo um rendimento mais baixo em relação aos outros. Fernando, Alex William. Sai o Fernando, entraria o Alex William. O João Vitor sendo mantido, porque o João Vitor foi expulso pela Copa do Brasil contra o Amadense. Então, significa que na Copa do Nordeste é uma outra competição e o jogador pode atuar normalmente, tá? Então, essa pelo menos é a situação. O outro também que pode justamente entrar nesse time é o Kennedy, que foi um jogador que brilhou do Santa Rita ano passado. E pode ser o substituto do Maranhão no setor do meio campo. Então, Ademir pode trabalhar essas possibilidades. São possibilidades, é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que vai acontecer, mas são possibilidades que o CRB pode trabalhar a partir de agora. Pode ser, inclusive, que o Ademir Fonseca já esteja trabalhando esse conteúdo aí para que o CRB possa colocar em prática nesta partida contra o Campinense. Uma partida de extrema importância porque o CRB, mesmo com a vitória na rodada anterior, ainda não tem uma linha de conforto nesta Copa do Nordeste e precisa vencer o Campinense na próxima quinta-feira. Vamos dar sequência com as últimas informações aqui do Canal Esportes. Vamos lá colocar na tela então mais notícias, né? Vamos falar então de Copa do Brasil, até porque na Copa do Brasil, neste meio de semana, nós teremos jogos envolvendo a presença de clubes de Alagoas. Nós não teremos rodada para, por exemplo, o Coruripe na Copa do Nordeste, mas a equipe entra em campo pela Copa do Brasil, vai fazer sua estreia. O CRB vai ter o jogo da volta contra o Amadense apenas em abril. E o Asa vai aguardar a definição justamente desta primeira fase para saber quem vai enfrentar na fase seguinte da Copa do Brasil, até porque eliminou o São Raimundo de Roraima na semana passada, na primeira partida, por ter vencido por 2 gols de diferença. Então nós teremos esses jogos aqui ainda. Vamos ver se a gente consegue dar aqui uma noção, né, dos jogos que nós vamos ter justamente envolvendo os clubes de Alagoas. Tá aqui, o Coruripe joga, aliás, o Murici joga na quarta-feira contra o Cuiabá, às 8h30 da noite, no estádio José Gomes da Costa, em Murici. E o Coruripe joga contra o Atlético Goianiense, no estádio, desculpa, falei Sampaio Corrêa, viu gente? É contra o Atlético Goianiense, no estádio Gerson Amaral, né? No estádio Gerson Amaral. Pelo menos é a Copa do Brasil. Acredito que está havendo aqui uma inversão de valores, gente. Só vou pedir desculpas a você, porque são tantas as competições que acaba gerando dúvida, né? Na verdade, o Coruripe joga contra o Sampaio pela Copa do Nordeste, tá certo? Na quarta-feira, lá no Gerson Amaral. E esse jogo contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, o Coruripe só joga no dia 1º de abril, tá certo? Então está feita a correção. 1º de abril, o Coruripe estreia na Copa do Brasil. É essa a situação aqui de momento. Tem jogos da Copa do Nordeste. Agora sim, nós vamos aqui colocar no vídeo para você esses jogos para corrigir justamente essa coisa aí, tá? A Copa do Nordeste, o Coruripe joga no Gerson Amaral contra o Sampaio Corrêa, amanhã, às 7h15 da noite. Pelo grupo do Coruripe, também teremos jogos amanhã, o Socorrense jogando contra o Sport no Batistão, às 10 da noite, certo? E aqui nós teremos na quinta-feira, deixa eu buscar aqui a informação precisa, o grupo E, que é o grupo do CRB. O Bahia joga às 7h40 da noite, por causa do horário da TV, contra o Globo, na Fonte Nova. E o CRB joga às 10 da noite contra o Campinense, no Amigão,
em Campina Grande. Então são os jogos seguintes da Copa do Nordeste. Tá certo? Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje, deixando um forte abraço para você. Amanhã estaremos de volta trazendo mais notícias do Campeonato Alagoano, trazendo notícias dos nossos clubes e a preparação também das equipes no futebol pelo Brasil. Os assuntos de destaque. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. E um novo encontro nós teremos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.